Fala, baby girls! Eu trouxe pra vocês aqui um formato de vídeo um pouco diferente, não sei olhar pra câmera, desculpa. Que é vídeos que eu adoro consumir no YouTube, que são a pessoa fala, e vocês do outro lado escutam e dou a opinião de vocês. Um tema que eu queria tratar pra retomar o meu canal, talvez, quem sabe dessa vez vá funcionar. É um tema que eu tive com o Graveto, talvez vocês conheçam ele, na minha live da Twitch, que pra quem não sabe é Kamehameha, caso alguém queira acompanhar. Eu abro lives de não sei, espero ter ajudado vocês. Quando dá na telha eu abro, que é quando coisas que eram legais pra gente pararam de ser legais, sabe? Tipo assim, desde pequena eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre desenhei, eu sempre ficava na frente do computador assim, e eu pegava sulfite e olhava na tela e ficava desenhando, era algo que eu gostava muito de fazer. Eu desenhava OCE de My Little Pony, porque eu adorava My Little Pony quando eu era pequena. E eu lembro que do nada desenhar só parou de ser especial pra mim. E inclusive é um pouco estranho, porque isso talvez tenha começado quando eu transformei hobby num trabalho. E não que isso aconteça em todos os pontos da vida, mas pra mim aconteceu. E foi uma droga, porque eu não sei necessariamente se foi por começar a trabalhar, mas quando se trata de arte, eu sempre fui uma pessoa que, se o resultado não me apetecesse, de certo modo, eu desistia. Entendeu? Então, eu comecei a ter muito problema com arte, não sei se foi uma questão de algum perfeccionismo que eu criei na minha cabeça aleatoriamente, mas quando eu começava a desenhar, eu só via que não tava ficando da maneira que eu queria e desistia. E o problema disso é que a arte, ela é um processo, né? Todo campo artístico, ele é um processo criativo, ele é um processo de, tá bom, a gente começa a desenhar e talvez não esteja do jeito que a gente quer agora, mas a gente vai evoluir, talvez esteja no final do desenho, sabe? E eu só não me permito que isso aconteça, porque eu tenho uma grande síndrome que é tipo, não, se eu fiz um traço e ele não saiu retinho o suficiente, se ele não está do jeito que eu quero, eu não vou continuar desenhando. E isso é uma droga. Não é algo que eu gostaria de ter, na verdade, é algo que eu venho trabalhando comigo, mas simplesmente a arte, em questão de desenho, né, ela deixou de me apetecer. E isso é bem chateante, porque não foi falta de apoio, não foi falta dos meus amigos, não foi falta da minha família me apoiar, não foi falta de nada, só aconteceu. E é muito engraçado, porque eu achei que era algo que ia ser pra sempre, sabe? Eu achei que ia ser algo que eu levaria pra minha vida, que eu iria trabalhar, porque quando eu era pequena eu pensava, né, em trabalhar com desenho. E por muito, muito tempo eu ficava extremamente animada com a ideia de produzir arte, sabe? Eu adorava essa ideia. Só que não sei onde isso começou e isso acaba me entristecendo um pouco, na verdade, né? Eu não sei se eu me sinto tão triste por parar de desenhar, na verdade, talvez seja algo que só mudou dentro de mim, porque acontece, a gente cresce, né? Eu tô com 22, a gente cresce, a gente muda nossas opiniões, a gente muda nossos gostos, né? Mas é só uma mudança extrema, estranha que me aconteceu que eu não sei explicar o que houve. E, enfim, referente a outras áreas da minha vida também, como o canal, por exemplo. Eu tenho muito um pouco disso também. Peraí, gente, minha frente tá me incomodando, cara. Piorou, mas vai ficar assim. No caso, com referente ao canal, vocês viram que eu que eu sempre posto vídeo de 1 em 1 ano, tá, gente? Não falamos sobre isso, sobre o vídeo de 1 em 1 ano. Mas e é justamente porque eu nunca soube o que postar pra vocês, tá? Eu não sei se eu me encontrei nesse ponto. E eu sempre tive esse pensamento também, nessa área de vídeo, né? Que era sobre, se eu não tive uma ideia genial pra postar, eu não vou postar nada, entendeu? E, tipo, faz sentido. Eu acho que às vezes a gente só tem que fazer algo por gostar. E eu tenho muito esse pensamento, sabe? Eu vou gravar isso porque sim, porque eu gosto de falar sobre isso. Só que eu ficava assim, mas se eu falar sobre isso, quem que vai querer ouvir eu falar sobre isso? Então eu sempre pensei muito em fazer algo que estivesse supostamente perfeito pra entregar pras pessoas, porque eu acho que se eu estou entregando um trabalho, não que o YouTube seja um trabalho, porque ele não ganho dinheiro com a porra do YouTube, mas eu já pensava assim, não, eu tenho que entregar o GOAT, eu tenho que entregar um vídeo aqui, entendeu? Super bem produzido, super legal, porque se eu não gostar desse vídeo, desista, entendeu? Desista, que eu não vou postar. Então, eu sempre tive muito esse problema. E até bater palma pra mim aqui, cara. Porque justamente com esse problema também, né, que como se o perfeccionismo não fosse o suficiente desse problema, me vem também a porra do problema de pensar assim, e qual é a garantia de que isso vai me dar algo no futuro, hein? E aí eu justamente penso isso, e aí eventualmente eu desisto. Por quê?
Porque eu fico pensando assim também. Por que eu deveria continuar fazendo algo se não é certeza de que isso vai me dar um futuro? Entendeu? Só que só o futuro pertence, cara. Entendeu? O futuro não tá aqui, a gente tá no presente, então a gente tem que trabalhar o que a gente tem agora. E é irônico falar isso, né? Porque eu acabei de falar todos os males que eu possuo na minha cabeça maluca, né? Que medo de falhar, né, do futuro. E vim aqui falar pra vocês que, não, porque o futuro pertence ao futuro. Porque isso é muito irônico de se falar, né? E é um pouco insano, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse pensamento de, tipo assim, não, realmente, a gente tem que trabalhar isso. Eu tenho o pensamento do, não, eu não sei se isso vai me dar garantia, então eu não vou nem começar, entendeu? Então é tipo o yin yang do meu cérebro. Mas enfim, por isso também que eu não tava postando vídeo pra vocês, gente. Espero que vocês possam me perdoar. Gente, minha franja, ela tá... Gente, será que eu tenho TDAH? Às vezes eu me questiono um pouco disso. Não que isso seja diagnóstico pro TDAH, nada a ver, né? Mas enfim, também não sei porque eu comecei a falar de TDAH. Mas eu acho que esse medo de falhar, né? Já pensar muito no futuro acaba atrapalhando o nosso crescimento no presente. E eu tô tentando mudar muito isso, sabe? Eu tenho uma lista de vídeos que eu gostaria de gravar, mas que eu ficava pensando, nossa, tá, mas quem que vai querer ouvir essa porra, entendeu? E será que alguém precisa realmente querer ouvir essa porra? Será que eu não posso só postar aqui? Vai que de repente, pô, tá ligado? Alguém fala, nossa, que genial esse vídeo, mano. E aí eu, bum, tá ligado? Da hora, assim. Tipo, nossa, ela falou muita merda, não concordei. Aí, bum, vou pro canal de notícias do Twitter, e aí eu bombo, tá ligado? Nunca se sabe. Mas eu só queria compartilhar isso porque é um pensamento muito forte que eu tenho. Isso não sumiu ainda, tá bom? Queria deixar bem claro que isso não sumiu. Eu tô me esforçando muito pra estar aqui gravando esse vídeo pra vocês, porque eu não ia nem gravar esse vídeo. Então, vocês têm sorte. Dessa vez vocês têm sorte que eu gravei esse vídeo. Enfim, eu acho que eu... Nada a ver também, mas eu acho que eu me dou bem falando sem roteiro, ou talvez não, porque eu acho que já me bananei toda e eu não sei nem o que eu tô falando mais. Então é isso, gente. Eu só queria compartilhar com vocês esse pensamento. Acho que foi tipo uma espécie de diário, na verdade. Mas era algo que eu queria compartilhar, que era um pensamento. E pra deixar explicado pra vocês, né, também um pouco do motivo de eu não ter gravado vídeo nesses longos anos. Quem sabe tenha vídeo depois, quem sabe. Esse é um mistério, a gente descobre isso depois. Era isso, eu acho. Acho que fez sentido o que eu falei, não sei. Mas enfim. Tchau, tchau.